Alterações patológicas, dá para continuar aí parte da pigmentação melânica e assim como eu fiz com a bilirrubina, né, vou ter que falar um pouquinho sobre como se forma o pigmento, né, que no caso é a melanina, tá? Então, antes a gente tinha falado dos pigmentos hemoglobínicos, ou seja, aqueles que são derivados da hemoglobina, né? Falamos aí de alguns principais. E agora a gente vai focar então em outros, né, que não estão relacionados à hemoglobina. Então, iniciando aí pela pigmentação melânica, né, ou melanina, tá? A melanina é um pigmento muito famoso, né, por ser ele o responsável pela pigmentação da pele, dos olhos, né, dos pelos, do cabelo, né? E aqui essa imagem, né, o Bogliolo construiu essa imagem meio que para dar uma noção para a gente sobre como é o metabolismo, né, para a síntese da melanina. A melanina, gente, na verdade, ela vai ser formada basicamente pela junção de dois fatores, né, dois tipos de melanina, tá? Então, a tonalidade dos pigmentos, né, vão depender das proporções que a gente vai ter aí de melanina do tipo eumelanina e do tipo feomelanina, tá? Essas vias aqui mostram então uma série de enzimas que são associadas aí à síntese, né, da eumelanina e da feomelanina, tá? E aí tem vários estágios, isso aqui eu quero só apresentar, não quero que você se atenha a memorizar essas vias não, tá bom? Mas algumas coisas chamam a atenção, por exemplo, envolve aqui, né, o aminoácido tirosina, então a melanina ela é derivada do aminoácido tirosina, e essa melanina é produzida a partir de uma célula chamada melanócito, tá? E aí, nesses vários estágios, a gente vai ver a tirosina sendo convertida em vários subprodutos aí, a dopaquinona, até virar feomelanina, né? Ou essa dopaquinona vai virar eumelanina. Dependendo das enzimas e dos substratos envolvidos, teremos essa diferença. E o que muda da eumelanina para a feomelanina, né? É a tonalidade. Tá? A tonalidade negra, né, escurecida, vai ser da eumelanina. A feomelanina vai dar uma tonalidade mais amarela, avermelhada, tá? Então, por exemplo, a cor dos cabelos, né, desde do tom do negro até o ruivo, né, ele vai diminuindo a tonalidade de eumelanina para o aumento de feomelanina, ok? Outra coisa interessante, né? Assim que a síntese, né, desses tipos de melanina, né, vai levar a sua deposição em algumas organelas, digamos assim, que a gente vai chamar de feomelanossomo e eumelanossomo, né? Vão ser, digamos, vesículas em que a célula utiliza para transportar esses pigmentos aí para fora da célula. Então, o que acontece, né? Então, eu vou tentar demonstrar melhor aqui, né? Por essa imagem. Tem um videozinho também que eu postei lá no Classroom para vocês e fica bem explicativo sobre como isso funciona. Então, assim, basicamente, por aquelas vias lá, você vai ter a formação da melanina, da feomelanina ou da eumelanina, né? Vão ser colocadas naqueles seus respectivos melanossomos e transportados aqui, né, por proteínas do citoesqueleto, né? Pelos dendritos, são projeções que o melanócito tem, onde você vai exocitar essas moléculas, essas vesículas, e elas vão ser depositadas sobre outras células do nosso corpo, tá? Então a gente pode observar aqui esses dendritos, né? Exocitando as vesículas contendo melanina e elas vão ser depositadas nas células vizinhas. Esse processo, né, que é o processo aí que vai levar à pigmentação, por exemplo, da nossa pele, beleza? É assim como o melanócito, de certa forma, está atuando. Uma consideração importante, né, que tem a ver com a função desse pigmento aí, que ele pode exercer no nosso corpo, a gente pode observar que os pigmentos eles acabam se localizando muito próximo à região do núcleo da célula, tá? E uma das funções da melanina, né, vai ser a sua função de fotoproteção, tá? Ela faz como se fosse uma capa aqui, né, sobre o núcleo da célula, né, gerando uma fotoproteção. Que quer dizer isso? É uma proteção, né, contra a luz, né, no caso principalmente a luz ultravioleta, a luz solar, né? Isso mostra que a melanina protege a nossa célula, né, contra a radiação solar
E aí a gente destaca aqui esse efeito, né, e relaciona isso com o impacto da presença ou ausência de melanina nas lesões causadas por insolação. Tá? O câncer de pele, por exemplo, é mais comum, né, mais frequente em pessoas que têm pouca produção de melanina, né? A gente chama de leucoderma, tá? E em relação às pessoas que têm muita melanina, que é o melanoderma, beleza? Essa diferença ela pode ser bem observada nas estatísticas dessas doenças, tá? Mas a melanina também tem outras funções além da fotoproteção, que é uma função de antioxidante, né? Ela ajuda no combate à formação também de radicais livres, né? E isso ajuda aí a combater, por exemplo, o envelhecimento celular. É por isso que você pode observar que as pessoas, né, na pele mais negra, tá? Elas têm um envelhecimento da pele, né, mais vagaroso, digamos assim, tá? Claro que isso depende da quantidade de exposição à luz solar, a forma como essa exposição ocorre, se usa ou não protetor solar ao longo da vida e tudo mais. Mas há uma tendência natural das pessoas que têm maior melanina na pele ter a sua pele mais, digamos, preservada, né? Beleza? Então, esses aí são aspectos típicos da melanogênese. É importante a gente interpretar isso daí, entender que são várias etapas, são várias enzimas. Então, muitas situações podem influenciar aí a formação da melanina. Os distúrbios da pigmentação melânica, né, basicamente vão ser de dois tipos, né? Um de aumento da pigmentação ou diminuição da pigmentação, tá? Vou falar aqui rapidamente, né? Então, deles. A hiperpigmentação melânica ela é caracterizada pelo aumento do número de melanócitos normais ou aumento também da produção, né, ou da produção ou da excreção, né, da secreção desses melanossomos por esses melanócitos, tá? Tanto normais quanto também no caso de neoplasias, né? Aí a gente vai ter um aumento da melanogênese, nesses casos todos que eu mencionei, quer dizer, vão produzir mais melanina. Como a gente chama, como a gente caracteriza essas lesões aí causadas, né, por aumento da produção de melanina, né? Então vão ser as mais comuns as sardas, né? A gente pode ver aqui nessa imagem as sardas, né? A gente pode ver colorações mais enegrecidas aqui, castanhadas, tá? Que é o tom que a melanina pode adquirir, né? Os melasmas, tá? Que são lesões também causadas aí pelo aumento da produção de melanina. Um melasma muito famoso é aquele causado melasma gravídico, né? Na gestante, devido ao aumento da produção dos hormônios estrogênio e progesterona, eles acabam atuando aí e estimulando a formação, né, de melanina e a sua deposição aí na pele, então pode causar melasmas, por exemplo, em face, né? Existe também a linha nigra, que é uma linha que forma na região do umbigo, tá? Também mais enegrecida. Temos as melanoses, né, que também vão ser aumentos aí que podem ser reversíveis, tá, gente? Essas lesões que eu estou falando podem ser tratadas. Aqui tem um exemplo de uma melanose, né, causada aí do fumante. Né? Acredita-se que alguns produtos do tabaco, né, vão estimular a produção de melanina aí como um fator de proteção aos subprodutos do tabaco no ato de fumar. Isso mostra que nessa gengiva, por exemplo, um aumento da deposição de melanina nesse local, onde obviamente não é muito comum. Aqui é uma imagem, né, de uma papila, onde a gente vai ter aqui essas colorações enegrecidas aqui vão ser ao depósito de melanina nessa pele, tá? A gente pode ver que é uma camadinha bem fina, então é uma pessoa que provavelmente vai ter uma pele aí bem é, clara, tá? Tem os nevos e os melanomas, né, que são lesões aqui mais malignas, neoplásicas, melhor dizendo, que é um nevo, uma lesão benigna. A gente pode observar aqui uma deposição, né, excessiva de células contendo melanina. Então a gente vai falar neoplasia depois, vai ser um aumento do número de células, depende da diferenciação. Então, esses nevos são neoplasias benignas, né, de melanócitos, tá? Aqui já é uma neoplasia maligna, é uma imagem que mostra essa coloração pigmentada aqui, e aqui a gente pode ver a deposição excessiva de melanina nesse tecido, inclusive no meio extracelular. Então, é uma lesão de melanoma aí, que produz bastante melanina, tá?
Aqui também a gente tem a deposição de melanina na mucosa bucal, tá? A gente vai ter aqui nessa região da mucosa da bochecha, pode acontecer também na mucosa gengival. Nesses casos aqui vão ser distúrbios na produção aí de hormônios melanotróficos. Esses hormônios podem ser produzidos excessivamente, né, num distúrbio chamado de doença de Addison. Talvez vocês tenham ouvido isso aí, falar disso na fisiologia. Na doença de Addison, né, a pessoa tem um distúrbio em que ela produz pouca ou quase nenhuma, né, hormônios do córtex suprarrenal. Esses hormônios do córtex suprarrenal eles têm um efeito de feedback negativo sobre os hormônios hipofisários. Então, como na doença de Addison, a pessoa vai ter pouco produção de hormônios, né? Por exemplo, o cortisol, por exemplo, ele vai estar baixo, né? Ele vai causar, como não tem esse efeito de feedback negativo sobre o hipotálamo e a hipófise, vai causar então um aumento da produção aí dos hormônios liberadores, né, do CRH e do ACTH, e essa estimulação aí para a produção de ACTH, né, e a gente vai, talvez vocês já tenham visto isso na fisiologia, associa-se também à produção, por exemplo, do hormônio alfa MSH, que é o hormônio melanotrópico, tá? Hormônio estimulador de melanócito, o alfa MSH. Tá? Ele também aumenta a sua produção, e isso é uma característica nas pessoas que têm essa doença de Addison, que vai ser uma hiperpigmentação melânica. Então, pode acontecer nas mãos, em determinadas partes do corpo, tá? E também na boca, né? Então, começa a aparecer isso pode ser um indício também de um distúrbio aí da glândula suprarrenal. Beleza? Bom, do lado contrário, a gente tem a hipopigmentação melânica, que vai ser a falta de pigmentação melânica, obviamente, ou falta de melanina. Aí tem várias possíveis causas, né, muitas delas associadas aí à atuação, né, de distúrbios genéticos, tá? Que vão afetar aí, ou a migração ou a diferenciação dos melanoblastos, que são as células que dão origem aos melanócitos, né? Uma redução da enzima tirosinase, que é aquela que metaboliza inicialmente a tirosina, ou uma redução na transferência dos melanossomos para os queratinócitos. Como eu falei, isso depende, essa transferência é importante para que ocorra aí a pigmentação da pele de forma homogênea e adequada, ou mesmo a destruição dos melanócitos, como a gente pode ver em algumas doenças autoimunes, né? A gente tem aí, por exemplo, vitiligo, tá? Então, a destruição de melanócitos leva aí ao clareamento, a pele vai ficando cheia de manchas brancas, né? Que é característico aí essa destruição de melanócitos local, tá? Então, isso gera aí os tipos de albinismo, né? Que é a forma mais famosa da hipopigmentação, que vai ser a falta de melanina aí, no caso, o albinismo vai estar presente aí nessas pessoas que têm hipopigmentação melânica, ok? Eu escrevi aqui o mouse, estou aprendendo ainda, viu, gente? Então, o albinismo, né, é um bom exemplo aí o vitiligo de hipopigmentação melânica. Então basicamente, sobre a melanina é isso. Temos ainda o pigmento de lipofuscina, que é um pigmento que ele raramente está muito associado aí a distúrbios patológicos, né? Efetivamente, é um pigmento aí que é produzido pelo desgaste ou pelo envelhecimento, né? Então, o envelhecimento ao longo dos anos, né, vai gerar aí esse pigmento. Como que ele surge, né? Qual a sua relação com o envelhecimento? Bom, a formação de radicais livres, né? Lembra que eu já tinha falado com vocês no início do semestre que a formação de radicais livres se associa bastante, né, com o envelhecimento celular, e isso ao longo dos anos, o acúmulo desse metabolismo oxidativo gera aí lesões nessas células, e às vezes organelas ou algumas macromoléculas, né, que são é, precisam ser removidas, né, pelo processo aí de autofagia. A célula tenta fazer isso, mas às vezes ela não dá conta, digamos assim, né? Ela não tem uma ação enzimática eficiente, tá? Para degradar todos esses componentes que foram autofagocitados, né? E aí eles começam a acumular e formar polímeros que não são degradados, tá? Dessas macromoléculas, e eles aí a gente vai chamar isso de lipofuscina. Tá? São vários tipos diferentes de moléculas que não são degradadas decorrente do metabolismo aí de autofagia. Isso vai acontecer muito aí durante o envelhecimento, né? Então, isso pode ocorrer com deposição, por exemplo, na pele,
em órgãos, como aqui mostra, por exemplo, o músculo cardíaco, né? Em idosos, você vai ter essa deposição de lipofuscina, e em alguns casos também você pode observar essa deposição, né, de desgaste em quadros de doenças que vão levar ao quadro da caquexia, né? A caquexia é um quadro aí que é típico, por exemplo, de pacientes com doença renal crônica ou mesmo de câncer, né? Em que há uma ativação aumentada aí de fatores inflamatórios, como o fator de necrose tumoral, e essa caquexia leva a célula a aumento da atividade catabólica, como por exemplo de suas próprias estruturas celulares, a pessoa ela vai emagrecendo bastante, com perda de massa magra, tá? E isso leva também à estimulação dos quadros de autofagia. E nessas pessoas isso pode aumentar aí a formação também dessa lipofuscina, beleza? Então, como a gente pode observar, gente, os macrófagos, né, os lisossomos, vão ser as principais organelas que a gente tem dentro da célula que vão ficar acumulando pigmentos, né? E aí esses lisossomos vão estar acumulando esses pigmentos, esses distúrbios aí, a maioria das vezes, beleza? Bom, por fim, a gente tem que abordar um pouco sobre as pigmentações exógenas, são aquelas que surgem aí do metabolismo não, que surgem do meio externo e acabam fixando o nosso corpo, né? A gente vai chamar atenção aí para as tatuagens, tá? As tatuagens basicamente vão ser então pigmentos que vão ser inoculados no nosso corpo, né? Nos tecidos, especialmente aí nos tecidos epiteliais, né? E aí na derme, né? No caso aqui a tatuagem mais permanente, né? Ela vai ter a inoculação aqui então de pigmentos na camada do extrato da derme, e aí macrófagos fagocitam, né, pelo processo inflamatório, naturalmente vão fagocitar esses pigmentos, mas não vão ter capacidade de digeri-los, então eles vão acabar ali permanecendo ao longo da vida da pessoa, né? Eles vão muitas vezes apagando, digamos assim, vão ficando mais claros, porque essa renovação do tecido epitelial, juntamente com o processo de destruição de macrófagos contendo esse pigmento, por outros macrófagos que vão fagocitar esse pigmento novamente, acabam gerando uma remoção assim lenta, né, bem lenta, desses pigmentos localmente. Então, aqui está um bom exemplo, né, dessa pigmentação aqui exógena, né, que é fruto da tatuagem, que pode acontecer também por outros pigmentos, tá? Então a gente vai ver aqui, por exemplo, a crisíase e a argiria, né, são pigmentos aí que são derivados de prata ou ouro, tá? Então quando a pessoa tem contato com prata ou com ouro, sem proteção, e esses metais eles se fixam no organismo, né, na pele da pessoa principalmente, né, ou na mucosa, você tem aí o que a gente chama de argiria ou argirose, né? Crisíase, ou crisíase no caso do ouro. Então isso vai ser muito comum em pessoas que trabalham em minas, né, de extração aí de prata e ouro, ou pessoas que são aqueles ouríveis, as pessoas que trabalham na joalheria, né, que se não utilizar equipamento de proteção, né, estiver expostas aí a prata ou ouro, acaba também sofrendo manchas que são removidas aí ao longo do tempo, né, na pele, tá? Então aqui tem algumas imagens, né? Essa imagem aqui da direita, ela mostra aqui a argirias ou argirose, tá? Essa da esquerda também, né? Que são situações onde a gente observa uma ação aqui, né? De um acidente onde houve aqui a impregnação por amálgama, né? Que é um pigmento aí à base de prata, tá? Essa amálgama é muito comum aí, o uso dela na odontologia. Então, às vezes, ela pode aí, gerar colorações aí, de estranheza por parte dos pacientes, né, de manchas escuras na sua gengiva, achar que está, às vezes, com alguma doença, quando na verdade é só o pigmento, né, que está impregnado aí nos seus tecidos conjuntivos, especialmente na região onde tem fibras elásticas próximas a vasos sanguíneos. Ah, isso pode acontecer também com ouro, né? Mas é muito menos comum, obviamente. Tem ainda a antracose, né, que é mais comum também nos distúrbios patológicos, envolvendo as pigmentações exógenas, que é derivado do carvão. Então, isso vai ser comum em pessoas que fumam, né? O pulmão de pessoas que fumam, como eu mostro aqui, ó,
todo cheio de pigmentação aqui por carvão, tá? O pigmento da queima, né, das fuligens do carvão, ou mesmo da queima de combustíveis em pessoas que moram em grandes centros e não têm essa proteção contra essa queima de combustível, essa fuligem derivada do queima de combustíveis que fica no ar, né, no ar poluído. O pulmão vai acumulando esses pigmentos, né? Às vezes você tem aí até uma ação de macrófagos sobre isso, mas isso é muito bem evidente nos fumantes, tá? Então, a antracose vai ser uma forma também de manifestação aí do pigmento do carvão, né, sobre, no caso aqui, os pulmões das pessoas. Mas pode acontecer também em ambientes de alta poluição. Bom, tem ainda, acabei não mencionando essa imagem aqui, né, situações em que você pode ter uma exposição a um antibiótico chamado de tetraciclina, né, e isso aí vai acontecer aí na infância, né, então isso é um antibiótico não muito recomendado na infância, tá, pelo fato que ele pode causar um distúrbio aí que vai alterar a coloração dos dentes, né? Afetar a dentina e aí as estruturas dentárias, gerando essa coloração aqui mais acastanhada, mais amarelada nos dentes, que a gente pode ver aqui, porque vai haver a formação de um sal, né, que vai se depositar nessa região dos dentes, que está em plena formação, né, nessa fase aí, no período aí de 6, a volta dos 6 anos. Então, na infância não é comum o uso da tetraciclina, porque ela vai ter uma afinidade em locais onde está havendo a deposição, né, do cálcio, tá? Então ela substitui o cálcio nessas reações aí de calcificação, no caso dos dentes permanentes, e aí expõe essa pessoa ao risco, essa criança ao risco aí de ter essa mudança na coloração e na qualidade também da sua estrutura dentária, tá? Então, por isso que isso. E aí, no caso, né, você vai ter uma pigmentação também exógena, porque metabólitos dessa tetraciclina vão se depositar aí essa estrutura dentária durante a formação desses dentes aí permanentes. Beleza? Bom, então, basicamente, sobre o processo, né, os processos aí de pigmentações são esses, né? A gente vai cobrar de vocês aí o conhecimento e na próxima aula nós vamos falar sobre as calcificações, beleza? Um abração a todos aí.